Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nossa da disciplina de Sistemas de Energias Renováveis. Na nossa aula de hoje, turma, nós vamos começar a falar a respeito da energia solar. Então, essa aula vai ser dividida em alguns blocos e nós vamos dividir essa aula também em outras aulas, tá? Então, hoje vai ser uma aula introdutória, mais para contextualizar a respeito da energia solar. Bom, gente, quando a gente fala em energia solar, primeiramente a gente precisa lembrar, né, que existem diferentes formas de aproveitamento dessa energia, a exemplo do que nós vamos ver na sequência. Aqui nós trazemos apenas um panorama global, tá, de como está o avanço da energia solar em se tratando da energia solar fotovoltaica, tá? Então isso aqui ele traz um diagrama, né, um gráfico da década passada ainda, mas que já evidenciava um crescimento exponencial da energia solar fotovoltaica. E se a gente extrapolar isso aqui para essa década, né, de 2010 a 2020, a gente vai perceber que essa tendência exponencial ela se mantém. O que é possível perceber é que houve um grande aumento, né, das energias fotovoltaicas, mas que, apesar desse aumento, basicamente as fontes, né, de energia solar fotovoltaica, a matéria-prima aplicada para a construção da célula solar, basicamente se concentram no aproveitamento das células cristalinas de silício, tá? Sejam elas monocristalinas ou policristalinas, tá? Existem aqui também outras composições, né, de cádio telúrio, e dentre outras, né, inclusive em filmes finos, mas o que mais cresceu foi aquela célula rígida, né, aquela padrão que nós mais conhecemos. Bom, aqui nós temos como é que está o panorama da energia, do avanço da energia solar no mundo. E aí nós percebemos, né, que a Europa ela desponta, ela realmente está à frente, mas esse gráfico aqui é de 2012. Porém, a gente já percebe aqui um crescimento da China. E se a gente extrapolar esse gráfico, pegar dados mais recentes, a gente vai perceber que, de fato, a China ela tem crescido bastante o seu, a sua fatia, a sua participação no mercado da energia solar. Aqui nós temos aqui, né, essa divisão aqui agora por países, né, os países que mais se destacam. Então nós temos aqui, né, a Alemanha, sempre foi o maior destaque ali da Europa, e a China já rivalizando, né, com os Estados Unidos. China e Estados Unidos se destacando aí como os principais produtores, né, e consumidores de energia solar fotovoltaica no mundo. Bom, pessoal, antes da gente continuar falando da energia solar fotovoltaica, agora eu vou trazer para vocês um panorama geral da energia, das tecnologias de energia solar existentes, ok? Dentre essas tecnologias, uma delas é o aproveitamento solar térmico, tá? Nesse caso aqui, a gente está tratando do aproveitamento solar térmico direto, sem concentradores, tá? Então, o raio solar que incide sobre esses painéis aqui, solar térmico, ele vai ser aproveitado diretamente sem uso de outros artifícios ou tecnologias concentradoras. Esse aproveitamento solar térmico, depois a gente vai estudar ele melhor, em detalhes, tá? Mas nesse caso aqui, nessa imagem, ele está mostrando um sistema de tubos de vácuo, tá? Então aqui a gente tem um microtubo encapsulado em um tubo de vácuo para tentar maximizar a produção de energia solar térmica. Nesse microtubo passa um tipo de fluido qualquer que favoreça a troca termodinâmica. E aí esse fluido ele passa no interior de uma serpentina, em um reservatório, no qual ele vai aquecer o fluido desse reservatório, que quase sempre é a água. Tá? Então, basicamente, o aquecimento desse tipo.
Existem outras formas de aproveitamento de energia solar térmica. O destaque principal aqui desse tubo de vácuo é que a eficiência dela é um pouco maior. Você vai ter uma eficiência ali que vai girar entre 45% a 75%. Uma outra forma de aproveitamento da energia solar térmica é o sistema de piscinas de sal, tá? Por que utilizar esse tipo de sistema? Nesse caso aqui, nós temos grandes piscinas de sal ou grandes reservatórios de sal, nos quais é feito um aproveitamento solar, seja ele através aqui da própria piscina ou através de um sistema heliotérmico qualquer. A grande questão aqui é que a água aquecida ela ficará aqui na região onde você tem uma menor concentração de sal, né? Aliás, na verdade aqui a gente tem a água um pouco mais fria. Na região onde tem uma maior concentração de sal, a água está um pouco mais aquecida e aí começa a ocorrer aquele movimento de convecção, tá? Aqui no caso o sal acaba proporcionando um maior aquecimento. Com isso, o que vai acontecer aqui neste caso? Você vai ter uma troca e um armazenamento dessa energia aqui, nesse reservatório. Então isso aqui é muito usado em sistemas heliotérmicos, onde você tem a geração de energia durante o dia e aí durante a noite você consegue reaproveitar essa energia. Então, aquele material aquecido ali, ele é reaproveitado para a produção da energia na parte da noite. Apesar dessa possibilidade de aproveitamento noturno, a eficiência não é muito alta. Tá? A gente fala de uma eficiência da ordem de 10%. Aqui um sistema concentrador normal, parabólico, tipo heliotérmico. Tá? Aqui o interessante né, que são grandes usinas concentradoras solares. Você tem aqui o sistema no qual os raios solares são refletidos para essa parte central. E aí no interior dessa parte central você tem um duto de fluido sendo aquecido, um fluido que favoreça a troca termodinâmica. E aí a partir disso aqui você pode jogar para um sistema térmico qualquer, termoelétrico, no qual você fará, né, por exemplo, uma representação similar a uma caldeira, onde você pode aquecer lá um líquido, vaporizá-lo e aproveitá-lo para um aquecimento termoelétrico, né, uma produção de energia na forma termoelétrica. O legal aqui, né, parece que os painéis são pequenos, mas pelas pessoas que estão aqui de pé, você percebe, né, que o sistema ele é gigante, ele é imenso, e ele possui, né, uma eficiência bastante interessante, da ordem de 25%. Bom, pessoal, aqui tem um outro tipo de sistema heliotérmico, aquele sistema Dyche-Stirling, né, no qual você tem um movimento similar a um pistão, tá? Nesse caso, o raio solar pega nos painéis solares aqui e eles convergem para esse centro aqui. Então isso aqui se assemelha àquelas antigas antenas parabólicas. Então o raio converge ali para o receptor. Esse receptor ele é altamente sensível e ele vai favorecer um movimento mecânico de um pistão. E aí esse vai e vem desse pistão se movimentando, ele vai produzir energia, tá? O bacana desse sistema é que além dele fazer isso, ele tem um sistema tracker de seguidor solar. Então a eficiência dele é bastante interessante, gira ali em torno de 30%. Aqui a gente tem um outro tipo de sistema heliotérmico com concentrador solar, só que nesse caso aqui, ao invés de utilizar os espelhos convexos, né, nós vamos ter filetes planos espelhados, tá? Que são as famosas, né, Fresnel linear, tá? Esse sistema aqui ele é um sistema também que tem seguidor solar e conforme você pode perceber aqui, dependendo do horário do dia, ele vai movimentando aqui essa articulação desses espelhos de forma que a concentração solar ótima ocorra aqui no meio. E aí aqui por dentro você tem um fluido passando nesse interior.
eficiência gira ali em torno de 20%. Também é um sistema bastante moderno. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.